trazendo ali em Deuteronômio que hoje tomo os céus e a terra por testemunha e apresento a ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolheis, pois, a vida para que vivas tu e tua semente. Então, a escolha de viver um ano diferente, a escolha de viver um casamento diferente, a escolha de ser um homem, um jovem, uma mulher diferente, depende única e exclusivamente de mim e da minha busca, porque o Senhor, como foi dito aqui, é um manancial que não cessa de jorrar água transformadora, purificadora, renovadora para mim e para a tua vida. E quando você pega esse versículo, muitas vezes é utilizado para o contexto de dízimos e ofertas. Mas esse tema já foi colocado ao meu coração na semana passada. E desde então eu venho pensando em dois assuntos específicos. Primeiro, a honra. E o segundo, a primícia. E é o que me causa às vezes até preocupação, é ver as pessoas que não conhecem esse Cristo provedor, esse Deus abençoador, colocando a sua fé e esperança em tantas coisas superficiais. A gente vê gente indo para a praia, ficar pulando algumas ondas na virada do ano. A gente vê gente passando o ano com cor de roupa XYZ para tentar atrair alguma coisa. Ei, não! O que eu preciso, o que nós temos de conhecimento que o mundo não tem, é que eu não preciso fazer nada disso. O que eu preciso é depender de Deus. Uma vez que eu dependo do Senhor, que eu entrego a Ele o domínio da minha vida, todas as coisas, quando eu busco o reino de Deus, em primeiro lugar, todas as coisas me são, e são coisas. Aquilo que muitas vezes a gente dá uma importância gigantesca, Deus trata como coisas. Porque Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que abre porta e é Ele que fecha a porta, é Ele que abre o coração, é Ele que fecha o coração, é Ele que te faz prosperar e te alegrar, como te faz passar por momentos às vezes de mais restrições, para que você e eu muitas vezes lembremos de quem nós dependemos. E eu creio que em nome de Jesus, esse ano há de ser um ano de mais grandes aprendizados. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Ouvimos várias vezes aqui as pessoas dizendo o primeiro culto do ano. E de fato, estamos no primeiro domingo do ano. Hoje começamos uma caminhada de mais 52 domingos. E em nome de Jesus eu quero chegar ao último domingo, se assim aprover ao Senhor, diferente do jeito que eu comecei. Eu quero mergulhar mais na profundidade das águas do Espírito Santo. Eu desejo ser um marido mais parecido com a palavra. Eu desejo ser um homem que reflita cada vez mais a presença de Deus. Eu desejo ser um pai que seja um pai compatível com o que a palavra me ensina. Eu desejo ser mais parecido com Jesus. Hoje começamos uma caminhada de 52 cultos, 52 primeiros dias da semana, 52 primícias, que eu e você teremos a oportunidade de escolher como vamos vir nela. Como que eu vou vir esses 52 cultos, se Deus me der vida até o final deste ano? Como eu vou chegar a este lugar? Porque a questão não é o que eu vou entregar, mas é como eu vou entregar. Porque se o que fosse importante, Jesus não traria a oferta daquela viúva de 2 moedas que não valiam nada. Mas Ele traz para que nós entendamos que não é o quanto, mas é o como se entrega. 52 primeiros dias da semana, e a maneira com que eu e você começarmos esse ano, pode ser a amostragem de como será o nosso ano. Por isso que eu glorifico a Deus pela abertura, presbítero. Porque esse ano precisa refletir que todos os dias que eu vier para esse lugar, eu não tenho que vir feliz, não, eu tenho que vir muito feliz. Por quê? Porque estáis vivos.
E se eu estou vivo, eu tenho chance de, com a minha vida, com a minha boca, com o fôlego que há em mim, de anunciar que Jesus é o meu Senhor e Salvador, que Jesus mudou a minha realidade, que Jesus mudou a minha vida, que Jesus transformou a minha história, que Jesus me deu uma nova vida, uma família. Oh Senhor, eu tenho tanto a te agradecer. Antes de iniciarmos e tratarmos especificamente desse versículo, nós vamos falar aqui sobre renda, sobre valores, sobre dízimo, sobre oferta. E pode parecer não comum usar isso para administração, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. E eu preciso primeiro começar dizendo que é importante ressaltarmos que nós não vemos na Bíblia nenhum texto demonstrando que homens de Deus, mulheres de Deus, pedindo ao Senhor dinheiro ou riqueza. Tudo isso é consequência de uma vida na presença dEle. Nós não vemos homens pedindo riqueza, nós não vemos homens pedindo dinheiro. Na verdade, o que vemos muitas vezes é o Senhor sinalizando, como em Tiago 4,3, pedi e não recebei, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. A grande questão, quando você e eu pedimos, oramos, buscamos algo em Deus, Deus não está olhando o que sai da minha boca, Ele está olhando o que está saindo do meu coração. Às vezes eu não recebo o que eu estou pedindo, não porque o Senhor não escutou a minha oração, mas é que se eu receber, eu vou sair da presença dEle. Eu me acomodo numa zona de conforto. Ah, mas então Deus cuida, irmãos, porque o propósito de Deus é te levar para o céu e fazer com que você habite com Ele na eternidade. O que vemos são posturas completamente diferentes. Homens e mulheres de Deus. Você pega, por exemplo, Salomão, em 2 Crônicas 1, a partir do capítulo 1, abra comigo. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe o quê? Pede o que quiserdes que eu... Irmão, tem gente que se ouvir um negócio desse, vai pedir um monte de coisa que não deve. Mas olha a diferença de um coração alinhado com a vontade de Deus. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-me a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora o quê? Sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouve isso no teu, aonde? Coração, não foi da boca para fora. Como ouve isso no teu coração, não pediu riqueza, nem fazenda, nem honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisses muitos dias de vida, mas pedisses para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre a qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Porque o coração de Salomão estava desejoso de ter o quê? Conhecimento e sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, e hoje eu vou pregar para mim também, tá? Olha, tem tantos, como foi dito aqui, momentos onde nós aprendemos com homens de Deus sobre ter mais sabedoria e conhecimento. A pergunta que eu faço é: como nós estamos valorizando esse tempo? Como eu estou valorizando, por exemplo, o ensinamento da escola bíblica dominical? E eu digo que eu estou pregando para mim. Como que eu estou valorizando o culto dos homens? Como que eu estou valorizando o culto das mulheres? Como que eu estou valorizando a minha presença na casa do Senhor? Como eu estou valorizando o culto de quinta-feira? Como eu estou valorizando o culto de domingo?
porque cada vez que eu adentro nesse lugar, eu recebo do Senhor uma porção de conhecimento e sabedoria, para que a minha vida seja edificada conforme a sua vontade. Quer ver outro exemplo? A palavra de Agur, em Provérbios 38, quando diz, o autor pede para não receber nem pobreza e nem riqueza, mas sim o pão de cada dia, para não cair na tentação de negar a Deus por ter muito, por roubar ou por ter muito. Ou então Jabes, em 1 Crônicas 4:10, este pediu ao Senhor, orando, pedindo a Deus que abençoaste a tua terra e a expandisse as suas fronteiras. Tem algum problema em pedir isso? Nenhum. A grande questão é, quando Deus multiplicar aquilo que Ele te deu, o que você vai fazer? Essa é a pergunta. Você vai continuar sendo fiel ao Senhor? Você vai continuar honrando a Deus com as primícias? Você vai continuar entregando ao Senhor o tempo que é dele na casa dele? A grande questão não é o tamanho daquilo que Deus me entregou para administrar, mas é como eu administro e como eu honro o nome dele na minha vida. Posso pedir ampliação da minha empresa? Pode, irmãos, eu fico feliz demais, quando eu vou às vezes em alguns lugares, vejo os irmãos, às vezes com uma loja desse tamanho, daqui a pouco eu vou estar desse tamanho, eu falo, louvado seja Deus. Era um negócio pequenininho, mas a fidelidade e a bênção do Senhor repousou sobre aquele lugar, e agora começa a prosperar, começa a crescer. Muitos irmãos que às vezes estão de uma forma, e daqui a pouco começam a receber do Senhor promoções, e vão crescendo, e vão subindo. A questão não é o que eu recebo, a questão é o que eu vou fazer com o que eu recebo. Jabes orando, pedindo a Deus que abençoasse sua terra, e expandisse suas fronteiras, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Mas nós temos outra situação, por exemplo, lá a viúva de Serepta, em 1 Reis 17, 14, 16, abram comigo por favor, 1 Reis 17, 14, 16, olha o início desse capítulo, o início dessa parte do capítulo, a partir do versículo 8. Então veio ele o quê? A palavra do Senhor, dizendo, levanta-te. E ele levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, que em algum momento disse que ela está passando necessidade? Só disse que ela vai sustentar ele. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que ali estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água. Presta atenção, mesmo no momento de adversidade, não chovia, seca, lugar de pouca provisão, ela estava parada? Não, ela estava fazendo alguma coisa. Entenda uma coisa, o Senhor me chamou para produzir algo para Ele, é para estar em movimento, não é para ficar parado, é para eu estar fazendo alguma coisa, na confiança de que a minha necessidade será suprida nele. O meio eu não sei, o que eu sei é que ela será suprida. E indo ela buscar, ele disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão, nada mais justo. Vai a uma cidade onde a mulher vai te sustentar, uma mulher viúva irá te sustentar. E aí o que ela então? Porém, disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vos preparoei para mim e para o meu filho, para que comamos, e logo em seguida o quê? Morramos, porque não temos mais o que comer. E Elias disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém fazendo primeiro para mim um bolo pequeno,
e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Diz a palavra do Senhor que não faltou, mas entenda uma coisa, não faltou até que o Senhor mandasse o quê? Chuva para a terra, porque aí nós precisamos continuar a produzir. Mas enquanto houver necessidade, o Senhor suprirá a nossa necessidade. A grande diferença é que muitas vezes eu e você não conseguimos enxergar a mão do Senhor estendida sobre a minha e sobre a tua vida, ou muitas vezes a nossa mente esquece muito fácil de tudo que Deus já fez por mim e por você. Então nós vemos na palavra homens cheios do Espírito Santo de Deus, que quando tiveram a oportunidade de pedir algo para o Senhor, pediram sabedoria e conhecimento. Ou homens que, sabendo do seu próprio coração, disse: Senhor, não dá-me muito nem pouco, dá-me a porção de cada dia para que eu não me afaste da tua presença. Ou aqueles que pediram para que expandisse a tua área, o teu negócio, mas sabendo que o coração precisava estar firme no Senhor. Ou aqueles que estavam passando por necessidade, e mesmo quando receberam a provisão, não diminuíram nem mudaram a sua fé em Deus. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com teus bens, e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão e transbordarão de vinho os teus lagares. Então nós vimos que homens e mulheres de Deus não pedem riqueza, não pedem aquilo que é material. Eu peço ao Senhor aquilo que Ele tem preparado para mim. Tem algum problema em prosperidade? Pelo contrário. A prosperidade em Deus é abençoada. É aquela que você não consegue entender como que você está crescendo e multiplicando, mas está crescendo e multiplicando, porque aquele que faz não é você, é o Deus que você serve. Quanto mais eu dependo, mais eu cresço. Quanto mais eu acho que eu tenho controle, dificilmente o Senhor vai intervir naquilo que eu não deixei nas mãos dEle. Esse texto, Provérbios 3, 9 e 10, particularmente fala de 3 pontos que são importantes a gente trabalhar, particularmente os 2 primeiros. O primeiro é a honra, o segundo, as primícias, e o terceiro, a dependência e a provisão de Deus. Nós vamos falar aqui dos 2 primeiros. Primeiro, a honra. Entenda uma coisa, o Senhor está olhando para mim e para a tua vida, observando como que eu e você honramos o nome dEle, como que eu e você tratamos as coisas que são importantes para Ele, como eu e você estamos vivendo e seguindo aquilo que Ele nos deixou por ordenança. Abram comigo em Malaquias, foi dito aqui, eu gostaria de ler o capítulo 1, versículo 6. Malaquias, capítulo 1. E olha como em questão de honra é importante para o nosso Senhor. Malaquias 1:6 diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E aí ele faz um apontamento: e se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: aonde está a minha honra e aonde está o meu temor? Vamos um pouquinho para frente, Malaquias 2, 1, 2. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toco a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto
no coração. Como que eu e você estamos honrando a Deus? Como que eu honro a Deus quando eu acordo? Como que eu honro a Deus no meu trabalho? Como eu honro a Deus na minha casa? Como eu honro a Deus no lugar onde Deus me plantou para congregar, na igreja? Como eu honro a Deus na extensão da minha vida? Deus está olhando para mim e para a tua vida, pronto para abençoar a nossa vida, mas cuidado se não estamos honrando o Senhor. Lembra que no culto passado, como eu disse no começo, eis que te ponho hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte, a escolha é minha. Eu quero honrar o meu Deus? Honrar o meu Deus é mortificar a minha carne e os meus desejos. Honrar a Deus é colocar as minhas vontades em segundo plano, para poder viver a vontade de Deus. E eu posso te garantir que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Ela é boa, perfeita e agradável. Eu acredito que todos aqui anseiam por viver cada dia mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa honra não pode se limitar a palavras, mas precisa vir da sua alma, a sua vida, precisa traduzir em ações. Honrar ao Senhor é deleitar no Senhor, nas suas coisas e na sua palavra. O princípio da honra a Deus é valorizar, respeitar e reconhecer a prática da fé e a soberania de Deus na minha e na sua vida. Tudo que eu faço precisa refletir a glória de Deus, dos mínimos detalhes. O jeito que eu trato as pessoas tem que refletir a glória de Deus, porque quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, e eu começo a ser agora um espelho daquilo que Deus está gerando em mim, uma imagem do Cristo, caminhando entre um mundo corrompido, eu estou honrando meu Deus. Mateus 15:8 diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o meu desafio é honrar a Deus com os meus lábios, mas ter o meu coração firmado nele. E sabe quando que nós vemos como está de fato o coração? No momento da adversidade. Porque se o Senhor me prometeu a vitória e que vai estar comigo em todo o tempo da minha vida, eu preciso continuar crendo nele em meio a qualquer circunstância. Importante saber que o princípio da honra fará parte integral da minha vida e dos atos de um cristão. Como disse aqui em Provérbios, no início de Provérbios 3:9, honra ao Senhor. A minha vida será pautada em honrar a Deus. No trato, no que eu digo, no meu comportamento, na minha postura quando ninguém vê. Quando só sou eu e o Senhor. Nos pensamentos que passam na minha cabeça, nos desejos que brotam no meu coração. Eu preciso honrar ao Senhor. Mas a partir do momento que eu exercito a honra ao Senhor, aí eu consigo cumprir e viver os outros ordenanças que o Senhor me dá. Honra teu pai e tua mãe. Honra tua mulher como vaso mais fraco. Honra o teu Senhor. Honra a partir do momento em que eu honro a Deus. Se eu não honrar a Deus como meu Senhor, eu não vou conseguir aplicar as demais ordenanças de honra, porque o principal eu estou deixando escapar. Algumas características da honra. Honrar a Deus é obedecer a sua vontade. E não adianta, às vezes ela vai ser controvérsia. Às vezes ela vai te mandar para um lugar onde você não quer ir. Mas Deus tem um projeto ali. É estar atento à vontade do Senhor. Honrar a Deus é obedecer à tua vontade. Ei, Jonas, vai para Nínive. Vou não, vai sim. O grande peixe
é a demonstração do amor e do cuidado de Deus com a vida de Jonas. Só que para isso muitas vezes precisou passar pelo estreito, para fazer aquilo que Deus já tinha ordenado que era para ele fazer. Se Deus te mandou fazer algo, faça. Não deixe de fazer aquilo que Deus colocou na tua mão, porque talvez o ventre do grande peixe deva ser um lugar bastante desagradável. Isso é uma ameaça? Não, isso é cuidar de Deus. A grande questão é que você esteja plantado na casa dEle, vivendo as promessas dEle e caminhando para a vida eterna. Não deixe com que nada brilhe aos teus olhos que não seja do Senhor. Rejeite o que não é de Deus. Por mais bonito, por mais atrativo, por mais desejoso que seja, corra daquilo que não é de Deus. Porque o objetivo final daquilo que não é de Deus é te tirar da presença dEle. Honrar a Deus é obedecer sua vontade. Honrar a Deus envolve ter temor e reverência. Aconteceu algo muito interessante no culto de passagem de ano. Nós estávamos nos arrumando, e eu sei que eu sou crica, está tudo certo, minha esposa já me falou, eu sei, estou tentando fazer um esforço para dar uma melhorada, mas eu sou muito crica com as coisas. Horário é horário, eu não gosto de chegar atrasado, quando eu chego fico envergonhado, porque eu falhei, e nós estávamos ali nos arrumando, tudo tranquilo, de repente alguma coisa aconteceu ali que nos fez atrasar para o culto, e aí o Felipe fica chato, é igual o Gremlin quando você joga água, fica esquisito. E aí eu conversando com a minha esposa e com a minha filha, eu disse o seguinte para ela: a gente se atrasa para ir trabalhar, pastor? Se eu atrasar para bater o dedo, vai descontar, ué. Eu atraso para fazer muitas vezes uma coisa que eu gosto, lá, vou jogar bola com o pessoal, ou então vou lá ter um momento com umas amigas, vou fazer alguma coisa que me dá alegria, eu corro para estar lá no horário, eu faço um esforço para estar lá, e para não falhar, eu faço esforço todos os dias para não chegar atrasado do meu trabalho, para bater o dedo na hora certa. E aí eu pergunto, se para as coisas eu me esforço, eu não vou me esforçar para as coisas que são eternas? Porque a questão não é chegar na igreja, é como eu chego. Como é gostoso você chegar uns 10 minutinhos antes. Eu sei que às vezes, muita coisa para resolver ali, arrumar todo mundo. Mas como é bom chegar um pouco antes, você já vai cumprimentando os irmãos, já é um Pai do Senhor, não tem contenda, não tem briga, já chegou bem, tem um tempo para você se debruçar e agradecer a Deus, preparar a sua mente para o culto. E aí quando começa o culto, irmão, você já está dando glória. A gente precisa ter reverência com as coisas de Deus, reverência com o nome dEle. Tudo que eu faço hoje, para mim, tudo que eu faço na minha vida, eu preciso ter o entendimento de que, se eu fizer algo que desagrada, vai desagradar primeiramente a quem? Eu vou ser envergonhado, mas as pessoas vão dizer o quê? Esse aí é crente, ó. O nome do Senhor está sendo envergonhado, por coisas muitas vezes que eu estou fazendo. Honrar ao Senhor envolve ter temor, temor é o princípio da sabedoria, e ter referência. Honrar a Deus significa tratá-lo com reverência, com palavras, atitudes e decisões. Terceiro, honrar a Deus é viver de forma coerente com a fé. Qual que é o balizador da minha vida? A Bíblia. Eu quero ser um pai igual a Bíblia me ensina. Eu quero ser um filho igual a Bíblia me ensina. Eu quero ser um servo igual a Bíblia me ensina. Eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus conforme a Bíblia me ensina. Eu quero ser um profissional conforme a Bíblia me ensina. Então ela é o meu balizador. Honrar a Deus é viver de forma coerente com a fé na palavra de Deus. Honrar a Deus inclui reconhecer a sua soberania e lhe dar glória em tudo. Primeira parte do versículo diz: honra o Senhor. Irmãos, nós temos a oportunidade, começamos mais um ciclo de ano,
Não é porque virou o ano, não, irmão. Mas nós temos um momento de começar um ano diferente. Se eu não estou honrando o meu Deus como Ele precisa e deve ser honrado, é o momento de eu chegar aos pés dEle e falar: Senhor, esse ano eu quero te honrar de uma maneira diferente. E por fim, o segundo ponto, se o primeiro é a honra, o segundo é a primícia. Primícias são primeiros frutos. Provérbios, lá o Provérbios que nós lemos 3:9 diz: honra o Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Irmão, a questão não está no valor, a questão está na obediência. A questão não é o quanto eu estou trazendo, mas o como eu estou trazendo. Se Deus me deu uma ordenança para ser dizimista na casa do Senhor, eu preciso ser fiel ao Senhor nos dízimos, mas uma coisa Ele também me pediu: traga as primícias para cá. A primícia do meu tempo, a primícia da minha vida, a primícia dos meus recursos. E é muito interessante que muitas vezes a gente começa a se questionar, mas se eu trouxer vai faltar, já está aí caracterizado a oscilação da fé. A fé é diferente, eu vou trazer porque o Senhor já me deu, e aquilo que eu tiver necessidade, Ele vai continuar acrescentando. Ao santificar a primeira parte de algo, você santifica todo o restante. Se a primeira parte do seu dia você tira para o Senhor, você está santificando, você está direcionando ele para o cuidado de Deus, de todos o do seu dia. Se eu começo a minha semana na presença do Senhor, eu estou guardando a minha semana para Ele, eu estou sabendo que ela já está guardada nas mãos de Deus. Quantas coisas Deus livra a gente, irmãos, a gente nem sabe. Quantas coisas, quantos livramentos, tantos cuidados. Eu que trabalho na área da saúde, gente, a vida é tão frágil. A vida é um sopro. A gente não sabe o que vai acontecer. Quantas pessoas eu não vi saindo de casa e não voltando para ela. Em todas as idades, do mais moço ao mais ancião, ao mais velho. A grande questão não é eu me ancorar no força da minha juventude, é eu saber que a minha vida está ancorada no tempo de Deus. Romanos 11:16 diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. A raiz é a primeira coisa que sai da semente. Se a raiz, primícia, é santa, os ramos também são. Se aquilo que eu separo para Deus, a primícia, eu estou trazendo para Ele, o restante Deus cuidará. Geralmente atribuímos primícia e recursos somente à parte financeira. Mas é importante a gente se atentar à primícia no questão da postura e hábito com Deus, ação e entrega para Deus. Postura e hábito para com Deus, e ação e entrega para Deus. Não é o que você entrega, é como você entrega. Postura e hábitos para com Deus. E olha como Deus trata o contexto da primeira, olha só. Abram comigo em Mateus 22:36. Olha como o contexto, os detalhes da palavra fazem menção àquilo que é primeiro e aquilo que é importante para o Senhor. Vamos ler aqui a partir do versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram no mesmo lugar. E um deles, 35, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o quê? O primeiro. O primeiro. Então, o que eu e você precisamos exercitar na minha vida todos os dias? O primeiro
grande mandamento. Não adianta querer viver o segundo, se eu não aprendi a viver o primeiro. É viver amando ao Senhor meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu pensamento. O primeiro mandamento. Agora abra comigo em Lucas capítulo 14, versículo 26. Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, filhos e irmãos, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim e não me ama, aqui a tradução da Nova Almeida Atualizada, se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai e a sua mãe e sua mulher e seus filhos e seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a tua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, o primeiro lugar da minha vida e tua tem que ser do Senhor. E agora vai comigo até Apocalipse capítulo 2. Amar ao Senhor de todo o teu coração, amar ao Senhor mais do que toda a minha parentela. Agora vamos lá em Apocalipse capítulo 2. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o quê? Primeiro amor. Não adianta trabalharmos, se o meu coração não amar o meu Deus. Irmãos, no início da igreja, homens e mulheres e crianças amaram tanto a Deus, que deram a sua própria vida em shows de espetáculo, para não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e você não precisamos dar a nossa vida, não literalmente, mas precisamos mortificar o nosso eu, para vivermos conforme a vontade de Deus. E por que é importante? Porque eu preciso entender que antes de falar de primícia, eu preciso falar do meu posicionamento para com Deus. E o meu posicionamento tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Hábitos e postura para com Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Agora vamos, ações e entregas para Deus. Gênesis capítulo 4, abram comigo. Gênesis capítulo 4. A partir do versículo 3 diz assim: e aconteceu ao cabo de dias, ao fim de dias, ao término de dias, ou seja, se passaram muitos dias, aí aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do quê? Do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, das ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Ei, por que Deus se atentou à oferta de Abel e não de Caim? A resposta está no próprio texto, porque o Caim
tirou do fruto da terra ao final de dias. Já Abel tirou o quê? Das primícias das suas ovelhas. A questão não é o que eu estou entregando, é como eu estou entregando. Se eu vou trazer algo para o Senhor espera que eu traga o que para Ele? As primícias. Uma vez que eu entrego as primícias com um coração alegre, Deus abençoa todo o restante da minha vida. Se eu estou entregando, se eu estou sendo fiel, se eu estou entregando o meu tempo, meu pensamento, meu coração, minha vida ao meu Senhor, os recursos, aquilo que Ele me tem dado, se o meu coração não está nas coisas, mas em Deus, e eu tenho tido a alegria de entregar para Ele a primícia da minha vida, Ele vai abençoar o restante. O problema é que muitas vezes entregamos o final das coisas, ao cabo de dias estamos entregando para Deus aquilo que nos sobrou, o que nos sobrou de forças para orar, o que nos sobrou de forças para meditar, o que nos sobrou de vontade de vir ao culto, o que nos sobrou de vontade de relacionar com Deus. Deus não quer a sobra, Ele quer o melhor. E por quê? Porque Ele já deu o exemplo. Ele entregou o melhor por mim e por você. Ele entregou o Filho dele, o único Filho, para que eu e você, teus filhos, os filhos dos teus filhos, teus pais e todos quantos se achegarem a Ele, não pereçam, mas tenham vida eterna. Se Deus me deu o melhor, por que muitas vezes eu não entrego o melhor? Eu preciso entender, porque se eu entregar as primícias da minha renda, todas as demais serão abençoadas. Se eu entrego as primícias do meu tempo, todo o restante do meu tempo será abençoado. Se eu entrego as primícias, o Senhor se alegra. Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do meu trabalho, Ele não precisa, Ele é Deus, Ele é suficiente, mas Ele me dá uma oportunidade única de ser participante e trabalhar numa obra que é eterna. Oh Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Absolutamente nada. Se eu não fiz nada, então eu vou cuidar como sendo o meu tudo, porque eu sem Cristo não sou nada. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei do vazio que era a minha alma sem Ele, mas eu também sei como ela é, na plenitude de um louvor, aonde eu posso entoar que Ele é meu Senhor e Salvador. Por isso que eu pulo, por isso que eu canto, por isso que eu danço, porque quando eu fazia isso fora da casa de Deus, eu fazia com vazio na minha alma, mas agora eu estou fazendo na presença de Deus, e vou continuar fazendo isso na eternidade. Isso precisa mexer com o meu coração. A questão está em como eu preparo o que eu vou entregar. Como está o preparo do teu louvor? Está sendo entregue de qualquer forma? Não, eu fico vendo aqui o pessoal fazendo um esforço e tem sido cada dia mais lindo, mas a gente precisa entregar o nosso melhor. E o seu melhor, quem sabe, é você. A primeira parte. E olha que interessante, a preparação, o cuidado. E sabe como é chamado uma ovelha recém-nascida? Cordeiro. O primogênito do cordeiro foi entregue. Já está apontando lá para Isaías 53, que já está apontando lá para a crucificação de Cristo. O cordeiro foi entregue, o unigênito, pela minha e pela tua vida. Agora abra comigo em Gênesis 22, 2, 3, vou correr um pouco aqui. Gênesis 22, 2 e 3. Não sei, muitas vezes o que Deus te pede, mas se você sabe que é Deus, cumpra, porque o propósito é muito maior do que eu e você podemos compreender. Gênesis capítulo 22 diz: e aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhes:
Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o quê? O teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Guarda essa questão, ele foi para onde? Para as terras de Moriá. O que Abraão fez? Versículo 3. Então, questionou, entrou numa, sinalizou, bateu o pé. Então, se levantou Abraão pela manhã, de primícia do dia, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, fendeu-lhe para o holocausto, e levantou, e foi ao lugar aonde Deus lhe dissera. Versículo 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Olha o detalhe. E havendo adorado, o que ele diz? Ele diz: eu tornarei. Ele diz o quê? Tornaremos. Se só está indo eu e Isaque, significa que quem vai voltar sou eu e o Isaque. Mas Deus não pediu Isaque como sacrifício. Eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que Deus vai prover. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs-lo sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque: meu irmão. E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: pai, meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí vem a postura de Abraão. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar aonde Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tuas mãos sobre o moço, e não lhes fará nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Deus já preparou o resultado da minha e da tua obediência. Quando Deus pede algo, irmãos, eu sei que isso muitas vezes deixa o nosso coração, porque somos muitas vezes naturais, mas entenda, Deus está nos ensinando a depender dEle. Deus, a gente já disse que Deus não queria Isaque, Deus queria o coração de Abraão, mas eu vou mais além. Deus não queria só o coração de Abraão, mas Ele queria mostrar para Isaque que a obediência a Deus formará uma nova nação. Uma vez que Isaque aprendeu que o pai dele foi obediente ao extremo, agora uma nova nação é formada em cima de uma palavra que é importante para Deus: obediência, confiança e fé. E olha que interessante, qual é o local aonde Deus ordenou que Abraão fosse? A terra de Moriá. Agora abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 3.
Segunda Crônicas, capítulo 3, versículo 1 e 2. E começou Salomão a edificar o quê? A casa do Senhor em Jerusalém. Na onde? No Monte Moriá. Aquele monte, aquele local já estava sendo preparado. Era o local onde foi constituído um ato de obediência. E ali foi construído a casa do Senhor. O mesmo monte da obediência foi o monte aonde foi construído a casa do Senhor. Coincidência? Não. Deus já estava preparando aquele lugar. E sabe qual que é o mais tremendo diante de tudo isso? É que se aquele local é tão especial, foi separado com tanto cuidado, para ser um lugar de obediência e de adoração, e de sacrifício, e de perdão dos pecados, por que que o meu Senhor não foi crucificado naquele lugar? Porque por causa da minha e da tua vida, Ele carregava sobre si, sobre Ele, os meus pecados. E por carregar os meus pecados, as minhas vergonhas, estava impuro, precisava ser crucificado fora dos montes, dos muros da cidade. Confie em Deus e tenha fé em Deus. Marcos 12:41 fala sobre a oferta daquela viúva, que deu tudo o que tinha. Deus valoriza não a quantidade, mas a qualidade do sacrifício, e como está o coração. Uma das coisas que eu mais aprendi relacionado a trazer à casa do Senhor os meus dízimos e a minha oferta, não é o que está dentro do envelope, porque o que está dentro do envelope é entre eu e o Senhor. Ele me deu e eu separei. Ele me entregou e eu separei. Mas a detalhe é como eu levanto desse banco e venho até aqui. Porque se ele deixou escrito que ele estava olhando para aquela senhora, então deixou 2 moedas, ele está olhando para mim, para a tua vida. Quando eu e você nos predispomos a entregar algo ao Senhor, precisamos entregar o melhor. O que você tem entregue ao Senhor? Abra comigo para a gente já finalizar, Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo de número 1. Nós vamos ler o 7 e o 9. 7 ao 9. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizei: em que tenho havendo profanado, nisso que dizes, a mesa do Senhor é desprezível? Porquanto trazei animais cegos para o sacrifício, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-te ao teu príncipe, terá ele agradado de ti com isso que estão trazendo? Agora olha aqui o ponto importante desse versículo. Ou aceitará ele a tua pessoa, aquilo que você entrega a Deus, seu tempo, sua vida, seu coração, seus dízimos, sua oferta, está relacionado ao que Ele vai aceitar da tua pessoa. O que eu e você estamos entregando ao Senhor? Estamos começando aqui um tempo novo. A prosperidade da minha vida e da tua vida depende do meu posicionamento frente a esta palavra. Nos últimos 2 cultos, o pastor Wagner trouxe aqui palavras de bênção, de promessas, de cuidado de Deus para conosco, mas precisa de um posicionamento da gente. E esse posicionamento depende de eu perguntar para o Senhor como o Senhor me enxerga, porque às vezes Ele pode dizer assim: olha, estou vendo o teu trabalho, estou vendo o teu cuidado, teu zelo, tua preocupação, mas o teu coração está se distanciando de mim. E não adianta eu trazer algo para o Senhor com o meu coração longe dEle. Último versículo, Deuteronômio 26.
Deuteronômio 26, versículo 10 e 11. O pastor Wagner nos disse no culto passado, de domingo, que esse será um ano onde a igreja precisará estar posicionada e com os joelhos dobrados. Nós já estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerras. Nós já estamos vendo a natureza se posicionando. Nós estamos vendo a palavra se cumprir. Assim como, se for nessa geração ou não, o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, eu e você subiremos com Ele, para reinarmos com Ele, para adorarmos a Ele, para estarmos com Ele na eternidade. Mas olha o que diz, Deuteronômio 26, a partir do versículo 10. Depois que nós entendemos tudo isso, como está o meu coração, se eu estou honrando de fato meu Deus com tudo que eu tenho, se eu estou me preparando para aquilo que é especial a Deus, se eu estou separando e sendo obediente às ordenanças de Deus, sem questioná-lo, depois que eu trouxe as minhas primícias ao Senhor, a palavra me diz, e eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste, que o Senhor me deste. É o Senhor que me dá. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e inclinarás perante o Senhor teu Deus. 11. E te alegrará por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti, a tua casa, tu e ao levita, ao estrangeiro e ao que está no meio de ti. Novo ano começou. 52 domingos, esse é o primeiro. E a grande questão é a postura. Como que eu e você vamos continuar nos posicionando? Presbítero, eu estou fazendo tudo, amém, glória a Deus, continue fazendo. Presbítero, eu não estou fazendo nada, é hora de começar a fazer. Presbítero, eu estou pensando em parar. Não para não, irmãos, porque a nossa vida não tem sentido fora da presença de Deus. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Por quê? Porque nós já conhecemos, experimentamos dessa palavra, fomos abraçados por um amor que não nos julga, que joga no mar do esquecimento os meus pecados, que me trata como filho, ainda que eu nunca tenha sentido um amor de filho, o Senhor me dá a oportunidade de receber dele o amor de pai, de ser chamado de filho de Deus. Esse ano será um ano, como começou este culto, de bênçãos, de prosperidade, se eu e você continuarmos nos posicionando da maneira correta na presença de Deus. Coloque-se de pé. Irmãos, talvez tenha alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E fique tranquilo, não vou fazer o apelo para vir aqui à frente, porque o Senhor não colocou isso no meu coração, mas uma coisa eu tenho que te dizer: não perca tempo. Não perca tempo. Porque se Deus está te chamando para experimentar de algo que você ainda não conhece e que é eterno, não perca tempo. Enquanto nós estivermos orando aqui, diga no teu coração: Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador, e entrego a minha vida nas tuas mãos. Se você está distante do Senhor, tenho algo a te dizer: se você está vivo, é porque a graça e a misericórdia dele têm guardado a sua vida. Porque uma coisa eu posso te garantir: o projeto de Satanás é matar, roubar e destruir. É matar a nossa vida, matar a nossa fé,
destruir a nossa confiança em Deus. Fique firme, porque só nele nós vamos conseguir receber aquilo que de fato nós precisamos. O que o mundo nos oferece pode ser muito atrativo, mas vai nos levar para longe de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Senhor, por esta noite, porque, Senhor, nós queremos te honrar, queremos entregar as primícias da nossa vida, porque entregando as primícias, sabemos que todas as demais coisas serão acrescentadas e serão abençoadas. Pai, quando o Senhor nos pede para entregar algo, não é para tirar de nós, mas é para colocar em nós o senso de dependência e gratidão por tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Pai, obrigado, Senhor, porque se temos algo, se temos um lugar, se temos uma casa, se temos algo para chamar de nosso, é porque o Senhor nos deu, na verdade é tudo teu. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, seja abençoado por Ti, Senhor. Pai, nós queremos entregar as primícias da nossa vida, Senhor, porque 2025 passou. Não sei se todos aqui entregaram o melhor, talvez fomos engolidos pelo mundo, pelas coisas, pelo trabalho, talvez não soubemos lidar, talvez não honremos, ó Deus, não estamos honrando aquilo que o Senhor nos entregou. Talvez nesse lugar aqui estejam mulheres que não se sintam honradas, talvez nesse lugar estejam homens que não se sintam honrados, talvez estejam filhos que não sabem honrar, talvez tenham nesse lugar, talvez eu esteja no meio deles, que não tenham honrado a minha liderança como o Senhor espera que eu honre. Em nome de Jesus, um novo ano se inicia, Senhor. Pai, eu quero clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, que o Senhor abençoe cada um deles, Pai. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, Senhor, a não ser a minha vida. Eu não tenho nada, Senhor. Tu és o meu tudo. Nesta noite eu quero, junto com esta igreja, Senhor, colocar o meu coração diante de Ti, entregar a minha vida como um tudo, Senhor. Não mais, Senhor, tendo preocupações que fogem ao meu controle, que tiram o meu sono, que me afastam da fé, mas eu quero confiar no meu Deus, Senhor. E para aqueles casais que estão passando por alguma dificuldade, eu suplico ao Senhor, Deus, que o Senhor estenda Tuas mãos e cure as feridas, para que vivam a plenitude de um casamento na Tua presença. Aos filhos, ensine-os a honrar, em uma geração que esqueceu como honra. Oh Senhor, que tratemos a Tua casa com devido respeito, que tenhamos a reverência necessária diante do Teu altar, que o nosso coração esteja cheio de alegria quando adentrarmos estas portas, e ainda que lá fora estejamos travando batalhas, que o nosso coração esteja firme na palavra de Deus, crendo que a vitória há de chegar, que cada lágrima derramada não foi em vão, mas foi recolhida pelas Tuas mãos. E enquanto nós estivermos chorando, lembraremos que um dia voltaremos trazendo nossa alegria, cantando ao Senhor e glorificando o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, visita cada coração. Pai, estamos começando um ano. Se há no nosso meio alguém que ainda não se entregou a Jesus, não se entregou ao Senhor, que faça isso neste momento. Se há alguém enfermo entre nós, Senhor, eu suplico ao Senhor, porque com uma só palavra Tu és poderoso para liberar a cura, e nós confiamos no Deus da cura, nós confiamos no Deus que tira todo e qualquer tipo de enfermidade. Se há alguém no nosso meio que está perdendo a alegria, Senhor,
que neste momento seja tomado de grande alegria do Espírito Santo, e que tenha o coração aquecido pelo poder das tuas mãos, que o teu amor invada esta vida, e que o Senhor o faça lembrar de tudo que o Senhor já fez por ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esta casa. Nos ajuda a te honrar, nos ajuda a entregar as primícias de tudo que o Senhor nos der, a começar pela nossa vida, e que ao final, após entregarmos e estarmos sendo obedientes à tua palavra, possamos nos dobrar diante de ti e com alegria agradecer por mais uma bênção recebida. Se estamos aqui, é porque estamos vivos, e se o Senhor nos deu fôlego, é para bendizer, para louvar e para agradecer o teu santo e bendito nome. Esta igreja é tua, em nome de Jesus viveremos um ano glorioso na tua presença, colhendo das tuas mãos os frutos da obediência e dizendo com nossa voz o quanto nosso Senhor é bom e nos tem ajudado. Em nome de Jesus, assim, Senhor, nós te agradecemos e aplaudimos o teu nome. Amém. Amém, queridos? Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. E digo para você, esta palavra não foi só para o presbítero Felipe, foi para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Quer prosperidade, querido? Seja obediente ao Senhor e tenha absoluta certeza de que há prosperidade quando você está na presença do Senhor, mesmo que você não perceba. Há prosperidade. Busque prosperidade desta forma, sendo sincero diante do Senhor, sendo obediente a esta bendita palavra. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na minha e na sua vida. Esse ano que seja um ano de bênção para as nossas vidas. Declare bênção sobre a vida da sua família. Querido, se você, como filho, não respeita o seu pai, a sua mãe, como é que você vai respeitar a Deus que você não vê? Se você não respeita o seu próximo que você vê, como é que você vai respeitar a esse Deus que você não vê? Coloque esta palavra que você ouviu nesta noite em prática na sua vida e tenha certeza absoluta que vai haver um ano de prosperidade na sua vida se você for obediente à bendita palavra de Deus. Amém, queridos? Feche os seus olhos por alguns instantes e se deixe nas mãos desse Deus soberano que através da vida do presbítero Felipe falou ao nosso coração nesta noite. Que ele continue falando ao seu coração, ao meu coração. Nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, somos completamente dependentes desse Deus soberano. E se você não tiver esta consciência de que você é dependente, completamente dependente de Deus, você está errado. Então seja dependente dele em todos os sentidos. Se deixe nas mãos dele e diga: Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, me fortaleça para que eu possa andar nos teus caminhos, para que eu seja obediente à tua palavra. Eu preciso de Deus para ser obediente a ele. Pai, nós te rendemos graça pela esta palavra que ouvimos e te pedimos em nome de Jesus, reveste-nos com a tua presença,
Pai, que possamos andar nos teus caminhos. E, ó Deus, que sejamos obedientes à tua palavra. O Senhor sabe que nós somos completamente dependentes de ti. Tenha misericórdia e ajude-nos que nesse ano de 2026 possamos melhorarmos a cada dia, possamos andarmos nos teus caminhos, que o teu Espírito fale ao nosso coração e que possamos, Pai, testemunhar de ti, não só aqui nesta casa, mas aonde estivermos, Pai, a começar do nosso lar, que possamos testemunhar de que é o Senhor que está no controle de tudo. É o que nós te pedimos e te louvamos, te agradecemos pela vida do presbítero Felipe e pela sua casa, e declaramos a tua bênção sobre a vida deles. Pai, que a graça e a paz do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e